você aqui na sexta-feira que a verdadeira libertação não acontece só quando o mal sai, mas também quando o Espírito Santo faz o quê? Entra, né? Toma conta ali, ocupa o espaço. Por quê? Porque nós somos um recipiente. Não adianta você tirar o que é mal e não encher do que é o quê? Do que é bom. Porque se você só tira o que é mal e não enche do que é bom, o que é mal vai voltar. E muitas vezes a Bíblia fala, inclusive foi Jesus que disse, que aquele mal que volta, ele volta porque ele encontra a casa de que jeito? Vazia. É a pessoa que se preocupa em receber só a oração de libertação, mas não se preocupa em receber a palavra também. Não se preocupa em buscar a palavra para se encher. Eu já vi tantas vezes casos da pessoa receber oração de libertação na igreja e o demônio sair ali, o pastor expulsar o demônio, mas a pessoa sair da igreja, voltar para casa, um dia depois a pessoa estava perturbada de novo. Por quê, pastor? Porque só tira o que é mal, mas não enche do que é? Do que é bom. E a regra é essa, desde que Deus criou o mundo, Deus fez separação entre luz e trevas. Então você quer que as trevas saiam? Acenda a luz. Se você coloca a luz, as trevas fazem o quê? Vão embora. Eu mostrei para você que o Espírito Santo ele é ciumento, né? Ele não divide a casa, a glória dele com ninguém. Então quando você busca do Espírito Santo, ele começa a encher você, irmão, a tristeza tem que sair pela porta do fundo, amém? O mal tem que ir embora. Então às vezes não é tanto fazer a força para sair o que não presta, mas também fazer força para se encher do que é bom. Amém, Jesus? Eu falei isso sexta-feira passada para você, mas hoje eu quero te mostrar ainda na questão da libertação, que muita gente não consegue ser liberta, porque está se fazendo de vítima, está aceitando uma melancolia, está aceitando uma posição de fracassado, de derrotado. A palavra certa é essa, você me perdoe, mas essa é a verdade, que nunca vai fazer com que o demônio venha sair. Meu irmão, o demônio só vai embora quando ele encontra um mais valente do que ele. Amém, Jesus? Se ele olhar para você, se ele olhar para mim, e não vem em nós um maior do que ele não sai, ele não vai embora. Presta atenção nisso aqui. Lucas 11, 21, diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Presta atenção nisso, hein? Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. 22, mas sobrevindo outro, lê você aí, mais o quê? Mais valente, o que acontece? Do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então isso aqui está representando o diabo. Quando o demônio está na vida de uma pessoa, ele é o valente que guarda armado a sua casa. E meu irmão, o demônio, quando ele se aposta de uma pessoa, de uma vida, de um lugar, ele não vai querer sair não. Ele se sente dono. Quantas vezes você vai orar para uma pessoa e quando manifesta ali um demônio, o demônio, a primeira coisa que ele fala assim, ele fala desse jeito assim, não saio, ela é minha. Quantas vezes? Não saio, ele é meu. Por quê? Porque o demônio se sente o quê? Dono. O demônio, meu irmão, ele toma conta, ele toma posse daquele lugar. Ele guarda mesmo ali armado a sua casa, como se fosse dele, um território, um ambiente, uma casa. E quando é que ele vai sair? Meu irmão, ele vai sair quando ele encontrar um mais valente do que ele. E quem tem que ser esse mais valente, pastor? O mais valente é Jesus, porque Jesus está falando dele quando veio nesse mundo e tomou a autoridade de volta do diabo, a autoridade que o homem tinha perdido. Diga glória a Deus. Então Jesus já veio como mais valente e ele voltou, ressuscitou ao terceiro dia, está lá no seu trono e hoje ele deu para nós essa autoridade. Se você ler a Bíblia, eu já expliquei isso aqui várias vezes, que Jesus diz assim, em meu nome, vamos colocar aqui entre parênteses, vocês, né, expulsarão quem? Os demônios. Então Jesus não vai vir hoje para ser o mais valente
do que o valente. Hoje, quem tem que se comportar, quem tem que tomar essa posição de mais valente do que o valente na tua casa, quem que é? É você, irmão. Sou eu, somos nós. Jesus já fez a parte dele e hoje nós temos que assumir essa posição na autoridade que Jesus deixou para nós de ser mais valente do que o valente. Como que é a atitude de um mais valente do que o valente? É assim, quando lá o filho está com um problema, o filho está nas drogas, a filha está lá na prostituição, começou a beber o marido, é aquela pessoa que fica, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, o meu filho está nas drogas, o meu marido está bebendo, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu não sei o que fazer. Não, se você tiver uma posição assim, se você tiver uma atitude dessa maneira, o diabo não vai sair nunca. Eu lembro de um pastor que ele falava uma palavra, eu achava engraçado. Tem gente que fica com muita coitadice. Já ouviu o que é coitadice? Hã? O que é coitadice, pastor? É um sentimento, irmão, de autopiedade. É um sentimento, meu irmão, de derrota mesmo. Sabe, de olhar para si mesmo e não enxergar a sua posição. Não se posicionar como mais valente do que aquele valente. O demônio tem que encontrar em nós um mais valente que o valente. Vamos dizer que você seja diagnosticado lá com uma doença, uma enfermidade, o médico faça um exame, fala, olha, você está com isso, isso e isso. Se você, meu irmão, no momento que receber esse diagnóstico, você abaixar a tua cabeça e começar a chorar, tadinho de mim, eu estou com isso, e agora? Ai meu Deus, vou sofrer. Meu irmão, aquela doença vai te consumir. O que eu tenho que fazer então, pastor? Você pode até ser humano, e como ser humano você pode até sentir um certo baque, mas você tem que levantar a tua cabeça e falar, demônio, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito isso aí que o médico falou. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, porque eu não vou me conformar, receber isso como um coitado que não pode fazer nada. Fala comigo, coitado é quem não pode fazer nada. Fala para o irmão do seu lado, fala, você pode. Amém? Você pode, meu irmão. O que eu vou fazer? Você vai chegar diante do teu Deus, você vai tomar uma posição de mais valente do que quem? Do que o valente. E às vezes a gente não toma essa posição. A gente se põe numa posição de coitado e começa a chorar, lamentar, murmurar, assumir já a derrota. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Meu Deus, eu vou aceitar. Fazer o quê? Meu Deus, não, irmão. O diabo, meu irmão, só vai sair quando ele encontrar um mais valente do que a valentia que ele está usando para entrar nessa casa, para guardar armado essa casa, essa família. Quando começa a acontecer alguma coisa assim, você tem que se posicionar. Eu não sei qual foi a notícia que chegou essa semana para você, o que aconteceu na tua casa, qual o diagnóstico que você recebeu lá do médico, o que está acontecendo na tua vida financeira, mas meu irmão, se você se conformar, abaixar a cabeça para o demônio que se mostra valente, ele não vai embora não, irmão. Aí que ele não vai mesmo. É o contrário, o demônio você tem que levantar a tua cabeça e assumir tua posição e entender que você é, por autoridade, mais valente do que ele. Eu não sou pastor, você é. A não ser que você não assuma a tua posição, porque Deus te fez mais valente do que o valente. Da onde eu tirei isso? Vamos lá para a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, eu vou mostrar para você. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Primeira de João 4:4. Você tem que ser mais valente que essa doença, você tem que ser mais valente que essa enfermidade, você tem que ser mais valente do que as brigas aí na sua casa, a confusão no meio da tua família, do que a miséria, a dificuldade financeira. Você tem que ser mais valente do que isso. O demônio não sai enquanto não chegar um mais valente do que o valente e que expulsa ele. Quem está entendendo, diga amém. Não é na tua força, não é na tua capacidade, mas a autoridade que Deus te deu, meu irmão, você tem que assumir ela. A posição que Deus te deu, você tem que assumir ela. Olha qual é a nossa posição. 1 de João 4,4, quem achou, diga amém. Diz assim, filhinhos, primeira coisa, o que diz ali? Sois de quem? Fala assim, eu sou de Deus. Vou perguntar para você, você é de Deus?
Ih, não senti firmeza não. Você é de Deus ou você não é, irmão? Quem é de Deus fala, eu sou de Deus. É a primeira coisa que você tem que ter certeza. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu venho pregando bastante esses dias aí, sobre convencimento do diabo, persuasão. Quem estava domingo, você ouviu a mensagem, quarta-feira também foi continuação. E uma das coisas que o diabo mais tenta convencer as pessoas, sabe o que é? Que elas não são de Deus, ou não são suficientes. Vou falar para você que eu já passei por isso. E eu vou falar para você que até Jesus o demônio tentou convencer, imagina você. Você tem que saber de quem você é, irmão. Porque, lembra lá no deserto, a primeira tentação que o diabo tentou contra Jesus, ele vira para Jesus e fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, espera aí, Jesus era ou não era o Filho de Deus? Era ou não era, irmão? Jesus tinha alguma dúvida disso? Jesus não tinha. Mas o demônio tentou colocar uma dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus não transformou as pedras em pães? Ele tinha ou não tinha poder para fazer isso? Tinha de sobra. Amém? Por que ele não fez? Porque senão ele estaria provando ou aceitando ter que provar para o diabo que ele era filho. E ele era sem precisar provar nada. Então olha para o pastor, você é filho de Deus não pelo que você faz, você é por causa do que Jesus já fez por você, diga glória a Deus. Então você tem que entender que você é de Deus. Cuidado, irmão, o demônio, presta atenção, ele é intimidador. Você sabe o que é uma pessoa intimidadora? É alguém que não pode fazer alguma coisa com você, mas quer te convencer que pode. O demônio é igual aquele cachorro para dentro do portão, desse tamanhozinho assim, ó. Mas do portão para dentro o bicho é bravo. Passa na frente do portão para você ver, parece que ele vai te engolir. Porque o portão está fechado. Ele é desse tamanhozinho assim, ó. Mas você passa na frente do portão, ele late, 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 late. Se você não soubesse o tamanho dele, você até corria, sim ou não? O demônio é assim. Vou te contar algumas experiências que eu já tive. Olha para o pastor aqui. Algumas vezes isso já aconteceu, não uma só, não várias, de manifestar o demônio ali numa pessoa, e você vai expulsar o demônio, olha o que o demônio fala, presta atenção. Você chega para expulsar o demônio fala assim, você é fraco, você não pode. E eu já vi isso várias vezes, comigo, e outras pessoas, outros pastores ali, expulsando o demônio chega e ele fala, você é fraco. Você não pode, você não consegue me expulsar. Presta atenção. O que o demônio está fazendo, pastor? Ele está querendo fazer o quê? Intimidar. E eu vou falar uma coisa, se a pessoa não conhece a palavra, e se ela não sabe a posição dela em Deus, a hora que o diabo olha bem dentro dos olhos assim e fala assim, ó, você é fraco, a pessoa bambeia. A pessoa recua, sim ou não? Vixe, agora? E será que eu sou de Deus mesmo? Será que eu estou bem com Deus? Aí começa a procurar pecado, né? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Então o demônio trabalha assim. O demônio, eu venho falando aí, que ele tem uma persuasão muito grande, né? Persuasão, lembra que nós aprendemos aqui? É poder do quê? De convencimento, poder de convencer. E meu irmão, se você não souber quem você é, o demônio te convence que você não é de Deus, hein? Ele olha para você e fala assim, você não é de nada. Fala, pastor, fala, estou falando para você. Já fui expulsar o demônio olhar para mim e falar assim, você não é de nada não, pastorzinho. Olha como o bicho é maldito. Você é fraco. E aí onde você tem que saber quem você é. Quem está entendendo, diga amém. E isso às vezes não é só o demônio manifestado que fala não. Às vezes é o demônio que você não está percebendo que está ali. Chega alguém lá na sua casa, no seu local de trabalho, ou usando um filho, ou usando um parente, ou usando alguém da tua convivência, e fala assim, você não é de nada. Você não consegue não. Você não vai conseguir não, você não vai dar conta. E você não está percebendo que aquilo ali é quem? É o demônio te tentando fazer o quê?
te intimidar, te persuadir, te convencer, irmão. Por isso que eu estou falando para você, primeira coisa que você tem que saber, isso aqui, ó, filhinhos, sois de quem? Sois de Deus. Então fala você, fala, eu sou de Deus. Vou perguntar então para você, você é de Deus? Você é mesmo? Você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Eu te pergunto, você entregou a tua vida a Jesus? Entreguei. Você está vivendo em pecado? Não, não estou, pastor. Está fazendo a vontade? Estou, pastor. Então acabou, irmão. Tem que ter dúvida do quê? Não, você tem que ir para cima desse demônio aí. Porque às vezes o demônio começa a colocar dúvida na cabeça da pessoa, que ela vira o caça-pecado. Lembra do caça-fantasma? Meu Deus, será que estou fazendo alguma coisa errada? Ô Jesus, o que eu estou errando? O que eu estou errando? Irmão, quando você está errado, quando você está em pecado, o próprio Deus já te convence, sim ou não? Você não tem que ficar caçando. Quando você começa a caçar pecado onde não tem, é o demônio que está colocando no teu coração uma dúvida, para você enfraquecer na tua posição. Porque se ele encontrar um mais valente do que ele, o que acontece? Ele tem que sair. Então a primeira coisa que ele quer fazer você duvidar, se você é de Deus, você não pode ter dúvida de que você é de Deus. Diga glória a Deus. E aí, voltando ao caso que eu já te falei, por experiência própria, você chega lá para expulsar o demônio começa, você não é de nada, você é fraco, você não consegue me expulsar. E conhecendo a palavra de Deus, quantas vezes eu já disse, ah é demônio? É. E ele dá risada e tal. E aí conhecendo a palavra, quantas vezes eu já disse, demônio, é verdade, isso aqui não é de nada, isso aqui é fraco, porque a Bíblia diz, eu tenho que concordar, a carne é o quê? É fraca. Mas eu digo uma coisa para você, o que habita em mim, você sabe quem que é, e você sabe que é forte. Quer ver? Sois de Deus, segunda coisa, e já os tende o quê? Vencido. Então olha para o pastor, segunda coisa que você tem que saber, que o diabo já é o quê? Derrotado. Pode ser o demônio mais forte, meu irmão, que se mostra lá no inferno, ele já é o quê? Ele já é derrotado. Você tem que colocar o demônio no lugar dele. Então toda vez que o demônio tiver querer te persuadir, te convencer, tentar colocar uma dúvida no seu coração, você tem que conhecer a palavra. O demônio, você já é derrotado. E aí você chega e diz, Satanás, realmente, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas você é um derrotado. E ele sabe que é verdade, está entendendo sim ou não? E aí vem a terceira coisa, ó, qual que é? E porque maior é o que está em vós do que o que está onde? E quem é que está no mundo? O mundo jaz no? E aí você fala, Satanás, realmente eu tenho que concordar com você, eu sou fraco, talvez eu não seja de nada, mas você é um derrotado, e o que está em mim é muito maior do que você, então você vai ter que sair em nome de Jesus. E na hora ele tem que fazer o quê? Na hora ele sai. Está entendendo sim ou não? Eu estou te ensinando, meu irmão, como é que você expulsa um demônio. Ô pastor, mas não vai manifestar um demônio lá na minha casa para eu expulsar? Você não sabe, primeira coisa, né? Quantas vezes já aconteceu de você precisar conhecer, ter conhecimento para expulsar o mal? Mas às vezes o demônio não vai manifestar, mas às vezes ele está ali. E você tem que chegar dentro da tua casa e fazer uma oração assim. Às vezes ele está lá, num lugar onde você não está vendo, no teu local de trabalho, está ali na tua vizinhança. Às vezes é um desafio que você está enfrentando, que não é externo, mas é na mente, é no coração, é uma sensação de morte, vem aquela coisa ruim, parece que você vai morrer. O que eu faço, pastor? Nessa hora que você tem que falar, não, ô demônio, eu sou de Deus, você não pode tocar na minha vida. De repente um filho seu começa a ficar ruim ali, passa mal, o teu pai, e aí? O que você vai fazer? É a hora que você tem que usar a autoridade que você tem, meu irmão. É a hora que você tem que lembrar quem você é. Ô demônio, eu sou de Deus. E eu vou falar para você que você já é um derrotado. O que está em mim é maior do que você. Então em nome de Jesus você vai sair agora. Diga glória a Deus. Irmão, o demônio só sai quando ele encontra um mais valente do que ele. Se você ficar aceitando, se você ficar se lamentando, como dizia aquele pastor que eu falei para você, com coitadice, né? Ai meu Deus, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim. Irmão, só faz com que o demônio cresça e se torne ainda mais forte na sua vida. Ele tem que encontrar, meu irmão,
aquele que entendeu a sua posição, sua autoridade, ele tem que encontrar um mais valente do que ele, que chega, que tira a sua armadura em que ele confiava e toma o que ele havia roubado. Diga glória a Deus. É o que tem que acontecer. Você tem que sair daqui hoje com essa autoridade. Eu não sei onde você está enfrentando uma luta, mas lá você tem que ser mais valente do que o valente. Você tem que entender que você é de Deus, você tem que entender que o diabo é derrotado e que aquele que está em você é maior do que o que vem contra você. Sempre vai ser maior. Amém, Jesus? Deixa eu te mostrar uma coisa que Deus me revelou aqui hoje. Mateus 5,41, vamos lá. Eu já preguei isso aqui de outras maneiras, de outros sentidos, em outros entendimentos, mas hoje Deus me deu uma revelação diferente. De Mateus 5,41. Abra sua Bíblia lá. Mateus 5,41. Olha o que Jesus ensina aqui. Quem achou, diga amém. Então, aqui é o Sermão da Montanha, né? E aí Jesus chega aqui no versículo 41. Deixa eu ver aqui. Isso, ele vai falar assim, ó. E se qualquer te obrigar, o que é obrigar? Obrigar é mandar, né? Não te dá escolha, né? Obrigar é isso. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, o que Jesus mandou a gente fazer? Vai com ele quantas? Vai 2. Aí, você sabe que Jesus está falando aqui o seguinte, sobre a questão do amor e da obrigação. Obrigação, ela te leva até certo ponto, mas o amor, ele te leva até mais longe, né? Só que o entendimento que Deus me deu hoje foi um pouco diferente. Em que sentido? Presta atenção. Jesus está falando isso para quem? Jesus está falando isso para os cristãos. Amém, Jesus? Quem tem Jesus, quem tem a palavra de Deus, e se qualquer chegar para essa pessoa que é de Deus e falar assim, ó, você vai andar 1 milha, o cristão, ele não abaixa a cabeça para desafio. Se alguém chegar para um homem de Deus, uma mulher de Deus e falar assim, ó, você vai andar 1 milha, Jesus está falando que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como obedecedor da palavra, você tem que andar 2. Por quê, pastor? Aí que vem a revelação forte. Porque tudo que chegar a você para te confrontar, tudo, presta atenção, que isso aqui é forte, tudo que chegar a você como desafio, você como homem e mulher de Deus tem no mínimo o dobro de capacidade do que aquilo. Quem crê, diga glória a Deus. Tudo que chegar até você para te confrontar, para te desafiar, não chega nem a metade do que a capacidade que você tem em Deus. Por isso que Jesus está falando, você tem, meu irmão, se você é de Deus, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2, porque você tem capacidade para isso. Não abaixa a cabeça para desafios. Sabe, estão me obrigando a andar 1 milha, ai meu Deus, se eu conseguir, se eu aguentar 500, não, eu vou. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Porque está cheio de cristão, homem e mulher de Deus, que quando vê um desafio, ele recebe aquilo como se já fosse uma derrota. 1 milha, ai meu Deus, eu não consigo, eu não aguento. Entenda essa 1 milha como qualquer luta que você esteja passando, como qualquer batalha que Jesus esteja permitindo chegar até você. Irmão, como eu acredito nisso? Se Jesus está permitindo você ser desafiado, e se qualquer aqui, ó, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, como eu falei, obrigação é uma coisa que você não tem escolha, é um desafio, né? E se qualquer seja uma doença, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, irmão, sabe que às vezes vem para dizer que você não vai dar conta, deu para entender, sim ou não? Porque alguém te desafiar a caminhar 1 milha é isso, né? Você não vai dar conta, você não vai conseguir. Jesus está falando, vai, e vai 2, amém, Jesus? Porque o que está em você é o quê? O que nós lemos? Filhinhos, presta atenção, vocês são de Deus, você já venceu Ele, e o que está em você é o quê? O que é? Fala, igreja, pelo amor de Deus. O que está em você é o quê? Maior do que o que está no mundo.
Então, se o mundo, se o que está no mundo, se o qualquer te obrigar, te desafiar com uma milha, meu irmão, pode ir, não abaixa a tua cabeça não, que no mínimo Deus te dá de capacidade de caminhar mais um tanto do que o diabo te desafiou. Diga glória a Deus. Pelo menos mais um tanto do que o demônio achou que você não ia conseguir. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, ó, você aguenta mais uma milha, fala para ele. Ah, aguento não, pastor. Aguento não, estou aguentando mais. Aguenta, ixi. Irmão, vai para cima. O diabo tem que encontrar um mais valente do que ele. Amém? O diabo tem que encontrar. Se o demônio está desafiando você com uma milha, fala, então tá bom, agora que eu vou orar mesmo, agora que eu vou buscar, agora eu vou jejuar, agora eu vou consagrar, agora eu vou fazer mais do que eu já estava o quê? Fazendo. É isso que às vezes está faltando em nós, irmão. Às vezes está faltando em nós o demônio encontrar um outro valente, mais valente do que ele. Às vezes é o que está faltando para ele sair, para ele ir embora. E às vezes vem um demônio com uma milha e a gente abaixa a cabeça, perdão da expressão, como diz lá fora, põe um rabinho entre as pernas, ai meu Deus, eu não dou conta. Não, meu irmão, maior é o que está em nós, diga glória a Deus, do que o que está no mundo. Quer ver um exemplo que eu vou falar para você, como que eu vibro essa passagem aqui, 1 Samuel 18, 25, essa passagem aqui é muito forte, 1 Samuel 18, 25, quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Samuel 18, 25. Está aí no Velho Testamento, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 25, isso aqui é muito forte, presta atenção nisso aqui. Diz assim: então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcio de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porque Saul tentava fazer cair Davi pela mão de quem? Dos filisteus. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo aqui. O Davi tinha ganhado o direito de casar com a filha do rei Saul. Ele venceu Golias e um dos prêmios era isso, se tornar genro do rei. Só que naquela época tinha um costume do dote. O que era o dote? Que quando um rapaz ia casar com a moça, ele tinha que dar para o pai da moça um valor, que era chamado de dote, antigamente. Para resgatar, né? Para compensar o pai, vamos dizer, da entrega daquela filha. Ainda bem que esse costume acabou, né? Ainda bem que não precisa mais, né? Mas então, voltando aqui, presta atenção. O rei falou assim, ó, fala para o Davi, fala para o meu futuro genro, que eu não preciso de dote não, eu não quero não, o Saul já era muito rico, era rei, né? Fala para ele que eu quero o seguinte, eu quero a morte de 100 filisteus. Ele vai ter que matar 100 filisteus para vingar o rei dos seus inimigos. Só que aquilo era uma armadilha. Na verdade, o Saul já tinha o ódio no coração de Davi, porque sabia que Davi seria o substituto, né, dele como rei de Israel. Como ele não podia matar Davi pela sua própria espada, para não dar na cara, ele falou o seguinte, eu vou usar esse desafio, porque o Davi tentando alcançar essa meta, né, tentando bater esse desafio, ele vai o quê? Ele vai morrer, ele não vai conseguir. E meu irmão, é exatamente o que o demônio faz hoje. Presta atenção, isso aqui é muito forte. O demônio vai lá e ele lança lá uma milha achando que você não vai suportar, que você não vai aguentar. Eu sempre lembro, segura aí que nós já vamos voltar, não vou me perder não. Coloca para mim 1 Coríntios 10, 13, não precisa nem você abrir lá. Esse versículo aqui, ó, você tem que gravar ele no teu coração, ó. Não veio sobre vós tentação, tentação é todo e qualquer tipo de luta, de problema, de dificuldade, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar, lê você, ó, acima do que podeis,
antes com a tentação dará também o escape para que possais. Então é aquilo que Jesus falou lá em Mateus: meu filho, se o desafio for lançado contra você, se você for confrontado para caminhar 1 milha, pode ir que você aguenta 2. Deu para entender, sim ou não? Aí vem o Saul, volta lá, 1 Samuel 18, fala assim: sem prepúcio de filisteus. Talvez o Saul imaginou que o Davi ia baixar a cabeça, ficar triste, falar: tadinho de mim. Não, escuta a resposta de Davi, isso aqui é tremendo. Versículo 26, ele diz assim, e anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de quem? O Davi gostou, irmão, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Versículo 27, então Davi se levantou, partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus quantos? 50. Conseguiu metade só. Não, quantos, irmãos? Fala bem forte aí, quantos? 200 homens. E Davi os trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua. Imagina a cara de raiva do Saul. Maldito, achei que ele não ia aguentar, eu achei que ele ia ser derrotado, eu achei que ele ia pular fora, eu achei que ele ia desistir. Davi deve ter chegado lá, você sabe, né? Vou falar numa linguagem alta aqui. O que era o prepúcio dos filisteus, pastor? Era uma prova de que ele tinha realmente matado 200 homens, porque ele ia lá e cortava uma parte do órgão masculino. Prepúcio é isso, e levava. Imagina o Davi com um saquinho lá assim, uma trouxinha, né? Toda cheia de sangue. A hora que o Saul viu ele voltando, eu acho que o Saul já não acreditou. Conseguiu 100, eu vou contar para ver se tem 100, viu? Porque se for 99 eu não vou aceitar. O Davi também deve ter falado: tá bom, rei, só tem 200 aí, pode contar. Diga glória a Deus. Irmão, eu digo uma coisa para você: se o demônio está te desafiando com 100, é porque você pode 200. Diga glória a Deus. Maior é o que está em quem? Em nós. O demônio quebra a cara, perdão da palavra, quando ele encontra um mais valente do que ele. Irmão, para com essa coitadice, sabe? Para com esse negócio: eu não posso, não aguento, não consigo, não dá. Não, meu irmão. Se Deus está permitindo, lembra de 1 Coríntios 10, 13? Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Deus é fiel para não deixar você ser tentado acima do que você pode. Deus sabe a capacidade que Ele colocou em você. Ele que habita em você. Quem habita em você sempre é o quê? Maior do que o mundo. O mundo é os desafios que nós enfrentamos aí. Se o mundo te desafia com 100, irmão, a capacidade que Deus colocou em você, o Deus que habita em você, é de 200. Diga graças a Deus. Olha que coisa tremenda isso aqui é muito forte. E diz assim, né? 28, e viu Saul, e notou o quê? Que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Versículo 29, então Saul temeu muito mais a quem? A Davi. E Saul foi todos os seus dias o quê? Inimigo de Davi. Ele falou: esse cara é diferente. Eu achei um mais valente do que valente. Meu irmão, não tem jeito. Quando o demônio acha um mais valente do que o valente, ele tem que bater em retirada. Está na hora de você assumir tua posição, irmão. Eu não sei qual foi o desafio que o diabo lançou para você, e tem lançado, viu? E tem lançado, porque o demônio ele quer isso, que você abaixe a tua cabeça, se conforme, e sabe, e diga: eu não consigo, esse desafio é muito grande para mim. Você consegue, irmão, você consegue. Lembra de 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus por ela.